Boa noite, meus amigos. Que o nosso Deus e Pai abençoe a noite de vocês, abençoe a vida de vocês e abençoe a família de vocês. Que o Senhor derrame sobre o local onde você está a bênção poderosa que Ele tem para te dar e que esta noite seja uma noite realmente abençoada, restauradora, reparadora, retificadora, né? Uma noite revigorante para você poder enfrentar o dia de amanhã com a força e o poder de nosso Deus, tá bem? Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir que você nos ajudasse. Aperte aí o like, dê o like para o canal, ajuda. Eu sempre digo, né? É de graça, não paga nada, ajuda aí. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você poder receber o aviso do YouTube quando nós lançarmos um vídeo novo, tá bom? Olha, a Bíblia, ela ensina que nós temos da parte de Deus uma função muito importante chamada memória. Memória, né? Aquela parte do nosso cérebro que lembra das coisas, é um arquivo que tem ali, né? E essa memória, a Bíblia nos orienta a usar do modo correto e não do modo errado, porque se nós usarmos a nossa memória do modo correto, nós teremos benefícios. A nossa fé cresce, aumenta, se fortalece, a nossa vida se transforma, né? Nós damos, quando usamos a memória corretamente, damos a Deus a oportunidade de nos abençoar ainda mais, mas quando nós usamos a memória do jeito errado, então nós nos prejudicamos. Eu vou te dar um exemplo de usar a memória do jeito errado. Olha só, você no passado pecou, mas já pediu perdão a Deus, pediu misericórdia, já pagou pelo erro, já passou vergonha, né? Foi desmascarado aí de repente na frente das pessoas e você passa uma vergonha tremenda, né? Pagou o preço já, enfim, você pediu perdão a Deus, foi perdoado, mas até hoje você não consegue se esquecer. Vira e mexe, vem na memória e você fica se condenando, se culpando. Isso aí é usar a memória do jeito errado. Aquilo que já foi posto diante de Deus, aquilo que já foi confessado, aquilo que já foi abandonado, está morto, filho. Deus diz na Bíblia que Ele joga isso no mar do esquecimento. Então não fique você indo naquele mar para pescar o passado, não, tá bom? Outra maneira de você usar a mente, a memória de maneira errada é quando você foi no passado, foi injustiçado, fizeram mal para você, não é? De repente, até numa situação muito grave, tem pessoas que foram abusadas na infância, né? É difícil passar por isso, né? E a pessoa, passaram-se anos e até hoje não consegue esquecer. Vira e mexe, fica lembrando na pessoa, fica lembrando do prejuízo que te deram, fica pensando na injustiça que cometeram com você. Você, quando criança, apanhou da sua madrasta, do seu padrasto, apanhou violentamente, injustamente ainda, né? E até hoje você não esquece, você não perdoa. Então, isso é usar a memória para o mal, porque amarra a tua vida, não é? Você tem que virar a página, deixar para trás. E não tem essa de não consigo, viu? Consegue sim, porque se você está em Cristo, diz a Bíblia, tudo posso, quer dizer, tudo consigo em Cristo que me fortalece, tá bom? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Confira na sua Bíblia aí, você pode sim, é que não quer muitas vezes, né? Mas você fica sofrendo, não é melhor você se esforçar para tirar isso da memória do que ficar sofrendo? Então, por favor, né? Então, usar a memória do modo errado vai te prejudicar, tá certo? Agora, e usar a memória do jeito certo? A Bíblia fala sobre isso? Vamos ver se fala ou não fala. Veja bem, eu vou citar para você e as referências vão aparecer aí. Olha só, no Salmo 103, ali o Espírito Santo inspirou Davi a dizer o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e aquele que sara todas as tuas enfermidades. Olha que bênção! O Espírito Santo dizendo para a gente usar a memória. Não te esqueças.
Para não se esquecer, né? A gente tem que memorizar, né? Lembrar. Essa é a parte boa da memória, lembrar daquilo que Deus manda lembrar. Lembrar que Deus perdoa os pecados, perdoa as iniquidades, Ele sara todas as enfermidades. É para você nunca se esquecer. Como que as pessoas que recebem cura, recebem a cura? Primeiro passo é lembrar. Peraí, na Bíblia é dito que Jesus já carregou as nossas doenças no corpo dele. Na Bíblia é dito que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então, à medida que você se lembra, tua fé cresce, entendeu? Quando você usa a memória para o mal, dentro de você cresce a amargura, cresce o rancor, cresce a dúvida, cresce o medo, cresce o desânimo, né? Quando você fica se lembrando do passado, das coisas injustas que fizeram para você, ou dos erros que você cometeu, e até Deus te perdoou, só você que não se perdoou. Então, vê se não usa a memória para o mal, tá? Agora, quando você usa a memória para o bem, a tua fé cresce, a tua fé aumenta, o ambiente ao seu redor fica um ambiente de luz. Muda tudo, né? Então, o Salmo 103 fala isso. Depois você confira aí na referência que você viu. Uma outra passagem bíblica onde o Senhor manda a gente se lembrar de algo que é edificante para a gente é, por exemplo, na passagem da Santa Ceia. A palavra de Deus ensina que Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, ele disse que era para a gente comer o pãozinho e beber o cálice para se lembrar do que ele fez na cruz. Jesus disse assim, olha, ele pegou o pão, partiu, deu graças e disse, isto é o meu corpo, quer dizer, isto representa o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim, todas as vezes que comerem o pão. Depois ele pegou o cálice e disse, semelhantemente, Jesus tomou o cálice e disse, isto é o meu sangue, a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando daquilo que Jesus fez. E qual é o benefício de lembrar daquilo que Jesus fez? É que a gente tem sempre em mente que por causa daquilo que Jesus fez, e só por causa daquilo, nós, em crendo em Jesus, nos tornamos filhos de Deus, novas criaturas, temos direito à herança de Deus, temos direitos de filhos de Deus, temos autoridade espiritual que só os filhos de Deus têm, quem não é filho não tem, os benefícios de filho, tudo por causa daquilo que Jesus fez. A gente não pode se esquecer disso, entendeu? A gente não pode se esquecer que na cruz ele derramou o sangue dele para nos lavar dos pecados, né, da sujeirada da nossa vida passada, né, antes de aceitar Jesus, e ele de graça nos perdoou e agora temos acesso ao Pai, tudo por causa do que Jesus fez. Então, quando nós pegamos os elementos da ceia, o pão e o cálice, e nos lembramos, olha, Jesus fez isso por mim, e porque ele fez isso por mim, hoje eu posso estar diante de Deus em oração, eu posso estar na sala do trono, tranquilamente, sem impedimento nenhum, tudo por causa do que Jesus fez. Isso faz a nossa fé, crescer, aumentar, ficar forte para possuir as bênçãos. Amém, pessoal? Tá entendendo? Sim ou não? Agora, tem uma parte da Bíblia que eu quero te mostrar, que essa é a parte mais importante para hoje, para esse momento, tá? Tudo isso que eu falei é importante, lógico, mas o Espírito Santo pôs no meu coração para falar essa palavra para você que vai te ajudar muito, sabe? No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, ali nós temos a história de um homem tão endemoniado que ele nem conseguia viver em sociedade. Ele vivia nos cemitérios. Diz a Bíblia que ele parecia um bicho, um animal. Ele andava uivando pelos montes, dia e noite, uivando. Ele andava nu, não conseguia parar vestido. O pessoal às vezes acorrentava ele, né, com correntes nas mãos, nos pés, mas ele com as próprias mãos quebrava aquelas correntes, de tão endemoniado que ele estava. Diz a Bíblia que ele possuía uma legião de demônios dentro dele. Talvez aí, alguns dizem, 2.000 demônios dentro dele. Por isso essa força descomunal, né? Ele, diz a Bíblia, se machucava com pedras. Imagina o que esse homem devia comer, né? Rato, no cemitério, né? Rato, cadáver, vai saber, né? A Bíblia não dá esses detalhes aí, mas, né, é provável. Mas a situação estava tão ruim para aquele homem que ele estava numa situação, vamos dizer, subhumana. Mas um dia o Senhor Jesus ali chegou e o libertou. Libertou aquele homem, expulsou do homem os demônios, expulsou e o homem foi liberto.
E aquele homem que havia sido endemoniado, né, que estava vivendo que nem um bicho selvagem, ele foi imediatamente liberto. O pessoal que o encontrou ali depois, o encontrou vestido, andava nu, andava vestido, estava com roupas, juízo perfeito, falando direitinho, né? Muito bem. E quando o Senhor Jesus então estava indo embora dali, aquele homem pediu para ele: Senhor, deixa eu ir contigo, eu quero ir com o Senhor, estou tão grato ao Senhor que eu quero ir contigo, eu quero ajudar o Senhor a fazer a obra de Deus, eu quero te acompanhar. E sabe o que Jesus falou para ele? Olha que interessante, Marcos capítulo 5, versículo de número 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha o que Jesus falou: vai para a tua casa. Aquele homem morava numa região chamada Decápolis. Deca significa 10, polis significa cidade, né? Então, ou comunidade, mas era uma região onde tinha 10 cidades, 10 aldeias talvez ali. Então Jesus falou: vai para a tua casa, vai para os teus conhecidos, para os teus parentes, para os teus familiares, para os teus amigos e anuncia-lhes tudo que Deus fez por você e como teve compaixão de você. Você vai ser lá o meu representante, você vai dizer para eles tudo o que aconteceu com você. Gente, para dizer o que aconteceu, a gente tem que lembrar, não é verdade? Memória. Então aquele homem, ele tinha que falar para aquele pessoal tudo o que havia acontecido com ele. Tudo o que havia acontecido com ele. Como ele havia sido endemoniado. Por que ele ficou endemoniado? Por causa do pecado, evidentemente, né? Porque a Bíblia fala que Deus teve compaixão dele, misericórdia dele, né? Teve misericórdia porque Deus não levou em conta o pecado, né? Então Deus acabou perdoando. Então ele tinha que falar tudo isso, do modo que ele vivia e o que Jesus havia feito por ele. Como Jesus de graça o libertou, sem ele merecer. O Senhor Jesus foi lá e expulsou os demônios da vida dele. Ele tinha que falar isso para aquele pessoal, passar lá o tempo falando essas coisas. Imagina aquele homem pregando naquele lugar: olha, gente, um homem chamado Jesus veio e me libertou. Eu fui pecador, eu errei, por isso que eu fiquei endemoniado, mas agora eu estou liberto. Deus teve misericórdia de mim. Gente, creiam nesse Deus. Ele também pode libertar vocês, perdoar vocês, ele pode mudar a vida de vocês. Tudo que aconteceu comigo, né? Prestem atenção, olha o que ele pode fazer. Imagina ele. Provavelmente é assim que ele falava, não é verdade? Então presta bem atenção. A nossa memória, ela tem que focar nas coisas que Deus fez por nós. Entendeu? Lembra agora há pouco que eu falei para você que nós não devemos usar a mente para o lado negativo? Não ficar pensando nas coisas ruins que aconteceram, a não ser que seja de modo didático, ou seja, que sirva de lição para a gente. É claro, né, filho? Se você se esquece, se apaga da tua memória os teus erros do passado, não é? Você não vai ter base para viver hoje, porque você pode cometer o mesmo erro e ter o mesmo prejuízo. Agora, se você é tentado a cometer um erro que você já cometeu no passado, e porque você cometeu esse erro no passado, você teve prejuízo, o que acontece? Hoje você vai se lembrar, né? Poxa, eu cometi aquele erro, agora não vou cometer de novo. Eu fiz aquele erro, tomei na cabeça, fui prejudicado, eu não vou fazer essa burrice de novo, né? Então a memória da gente, das coisas ruins que aconteceram, tem que servir de lição, tá bom? Para não cometer a burrada outra vez, tá certo? Né? Agora, não é para ficar se condenando por aquilo que fez, até hoje não se perdoou, como eu já falei. Mas, agora eu vou falar na parte prática para você aqui. Presta bem atenção. Não sei como é que foi o seu dia hoje. Se foi estressante, se foi um dia dificultoso, no trabalho, na família, onde você passou, teve encrenca, teve problemas, recebeu notícia ruim, e você de repente até começou a murmurar, começou a dizer que Deus não te amava ou que Deus se esqueceu de você, falou que não devia, você xingou, você falou um palavrão, você até falou de deixar de ir na igreja, falou de deixar de orar, você falou de desistir da vida, você simplesmente está cansado, estressado e na sua mente só vem coisa ruim.
Está pensando em se separar, está pensando em abandonar tudo, está pensando em fazer uma loucura por causa de um relacionamento que não está dando certo, tua cabeça fica fervendo e você começa até a falar que Deus não ama você porque você não consegue ser feliz nessa área e um monte de coisas que não convém falar e nem pensar. Porque são coisas erradas, evidentemente. Mas olha o que o Senhor Jesus disse para aquele homem. Vai e fala o que Deus fez por você e como teve compaixão de você, como teve compaixão de ti, não é? Para falar, tem que lembrar. Então, para um pouco e pensa. Para um pouco e pensa. Faça um retrospecto da sua vida. O que Deus já fez por você até hoje? De repente, de imediato, tem alguns que vão até dizer, Deus não fez nada de bom. Será que não? Por que você está vivo hoje? Você só está vivo hoje porque Deus teve compaixão de você. Quando você era criança, ficou doente, teve aquela doença chamada simioto, quase morreu. A pessoa fica tão chupada, tão seca, que parece um macaquinho. Por isso chama simioto, de símio, né? A pessoa fica desse jeito. Mas nem os médicos te davam chance. Nem os médicos acreditavam que você fosse se recuperar. Mas Deus teve misericórdia de você e você e aí hoje. Lembra quando você era criança, que você foi nadar e quase se afogou? Mas alguém te socorreu, Deus enviou alguém para te ajudar? A misericórdia de Deus. Lembra quando você estava no mundo e estava buscando coisas que a Bíblia condena? Você procurou entidades, espíritos, não é? Consagrou alguma coisa a eles. E Deus teve misericórdia de você. Deus não deixou o pior acontecer com você. E lembra que na época você até achou que quando acontecia alguma coisa boa, eram aquelas entidades que te ajudavam? E na verdade era Deus tendo misericórdia de você? Aquelas entidades queriam pegar a glória de Deus, sendo que Deus é quem cura, que liberta, quem protege, realmente? Lembra quando você estava lá no leito do hospital, na cama do seu filho, chorando, pedindo misericórdia para Deus libertar teu filho? Que os médicos já não sabiam mais o que fazer, e você clamou a Deus, e mesmo sem você merecer, Deus livrou o teu filho, respondeu a tua oração na misericórdia dele. Lembra quando você entupiu, né? Se entupiu de drogas e te deu um treco no coração, você ia morrer? E você até clamou a Deus e disse, Senhor, me livra dessa, me tira dessa, Senhor, que eu nunca mais vou usar. E você foi livrado e ainda por um tempo você ficou no pecado ainda. Até dá tempo de você ouvir o Evangelho, se arrepender, se converter e parar com essa porcaria. Filho, você só está vivo pela misericórdia de Deus. Você só está vivo pela misericórdia de Deus, não por outro motivo. Ele teve compaixão de você. Quantas vezes você clamou a Deus, lembra? E Ele te ouviu. Lembra aquela vez que você estava passando necessidade, passando fome até? Você não estava passando fome, estava passando humilhação, precisando de cesta básica, pedindo ajuda para os familiares, que ainda que os familiares amem a gente e até nos ajudem de coração, mas é humilhante, não é? Tem que implorar por comida. É degradante isso, não é verdade? Só que Deus usou as pessoas para te auxiliar naquele momento. Deus enviou uma pessoa para te oferecer uma vaga de emprego que você nem merecia. Mas você pediu e Deus te ouviu. E você conseguiu um trabalho, conseguiu se levantar, se erguer. Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Sabe, as pessoas, pela falta de vigilância, elas acabam se esquecendo de como Deus é bom. E se elas esquecem do que Deus fez, a cabeça fica cheia de pensamento ruim. Cheia de pensamento ruim. Se você esvazia a tua cabeça de como Deus já teve misericórdia de você no passado, como diz o ditado, cabeça vazia é a oficina do diabo. O diabo começa a entrar e colocar todo tipo de pensamento ruim na tua cabeça. Por isso que a Bíblia manda a gente se lembrar, enquanto você estiver memorizando de como Deus foi bom com você e teve misericórdia de você, você não vai ter tempo para pensar em porcaria. E pelo contrário, ainda que você esteja diante de uma dificuldade muito grande
Enquanto você se lembra, Deus fez por mim isso, Deus fez por mim aquilo, Deus me curou, Deus me ouviu, Deus levou minha família daquele acidente que nós quase morremos. Se não fosse Deus, estaríamos debaixo da terra hoje. E você? Você que, se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria no inferno hoje. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe muito bem. Porque na época, se você tivesse morrido naquele estado espiritual que você estava, você sabe que hoje você estaria no inferno. E você nem sabe como Deus te livrou, mas você sabe que foi Deus que te livrou. Para dar tempo de você conhecer o Evangelho também e ouvir a palavra de Deus e aceitar Jesus. Porque se você tivesse morrido naquela ocasião, estaria queimando no inferno hoje. E Deus teve misericórdia de você. As lutas dessa vida não são nada comparadas com o inferno. O sofrimento do inferno é incomparável, porque além de muito mais sofrimento, é eterno. Quem entra lá não sai mais. Mas você não entrou lá. Você teve tempo de conhecer a misericórdia do Senhor. Sabe? Então, a partir de hoje, passe a se lembrar de tudo que Deus fez por você e de como Ele teve compaixão de você. Quando o inimigo tentar encher tua cabeça de porcaria, de medo, de desânimo, lembra dessa palavra. Lembra, né? Usa a memória para lembrar e começa a se lembrar. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus. E se você se concentrar, o próprio Espírito Santo vai puxar da tua memória coisas que estão até no seu subconsciente que vão vir à tona. Coisas que você passou lá que você nem se lembrava mais. Mas Ele vai fazer você se lembrar. E quanto mais você se lembrar de como Deus foi bom com você, foi misericordioso com você, mais você vai se fortalecer na fé, mais você vai dar glória a Deus, mais uma paz tão grande vai encher o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Se Ele teve misericórdia de você no passado, Ele vai ter hoje. Se Ele teve misericórdia de você quando você nem conhecia Jesus, porque Deus já tinha um plano na sua vida, por isso que Ele te livrou, viu? Por isso que Ele te livrou. Então, se Ele teve misericórdia de você antes de você conhecer Jesus, imagina quanto mais misericórdia Ele vai ter hoje. Abra os seus olhos, nova criatura. Abra os seus olhos para o que Deus tem para falar para você. Você tem uma vida pela frente onde o plano de Deus para você é grande. Mas sabe por que esse plano demora para acontecer? Para se cumprir? É porque a memória, a cabeça não é usada para o que convém. A cabeça fica sempre se lembrando de coisas ruins, ou de pecado, ou de condenação, coisas que te condenam, ou de pessoas que te fizeram sofrer e você fica magoado. Então, usa a memória das coisas ruins só para lição. Aquela vez fiquei magoado com alguém, por causa daquela mágoa fiquei doente. Opa, então não vou mais, aprendi a lição. Eu vou lembrar sempre que ficar magoado traz doença. Não quero mágoa mais, acabou. Vou me lembrar que Deus foi bom comigo, me perdoou, glória a Deus. É assim que funciona, tá bom? Gostaria muito que você fosse dormir meditando nessa palavra. Vamos fazer oração? Falei demais, né? Vamos fazer oração? Vamos orar ao Pai? Ele vai nos ouvir. Quer pegar um copo com água lá para colocar, para você beber antes de deitar? Pegue lá, dá uma pausa no vídeo e pegue lá o seu copo com água. Vamos falar com Deus então. Nosso Deus e bendito Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus misericordioso do passado. O Deus que teve misericórdia daquele homem endemoniado, que Marcos capítulo 5 relata. O mesmo Deus que teve misericórdia de mim, das situações em que o Senhor me livrou, da cura que o Senhor me deu. Mas também o mesmo Deus que teve misericórdia dessa pessoa que ora comigo, dos livramentos, das libertações, das respostas à oração que essa pessoa te fez, mesmo antes de te conhecer, Senhor. Então, meu Pai, eu te peço, estende a tua mão e manifesta a tua misericórdia sobre essa pessoa hoje. Essa pessoa que teve um dia que não foi fácil, Pai. Foi um dia difícil, um dia estressante, um dia trabalhoso, um dia onde o inimigo tentou derrubar essa pessoa de tudo quanto é jeito. Mas pela tua graça e misericórdia, essa pessoa não caiu. Então, Pai, estende a tua mão agora para curar, para abençoar, para libertar. Meu Pai, responde à oração que essa pessoa te faz nesta noite. Que ela seja, meu Pai, curada e liberta de toda enfermidade. Liberta essa pessoa da depressão, meu Pai. Liberta essa pessoa, meu Pai, desse medo.
Que o Senhor faça ela saber que o Senhor está presente com ela e por causa disso ninguém pode ser contra ela, nenhum mal vai tocar nela. Meu Deus, eu te peço, abençoa essa pessoa que ora pela sua família, que ora pelos seus filhos, que ora pelo seu casamento, que ora por algumas pessoas, Pai. Pediram para essa pessoa orar. E ela está orando agora em favor dessas pessoas, colegas do trabalho, pessoas que ela encontrou na rua, no supermercado, na farmácia. Pai, cura todas elas, abençoa todas elas por causa da oração que essa pessoa te faz. Te peço, meu Deus, livra e guarda, protege essa pessoa de todo mal, dá provisão financeira, Pai, para essa pessoa que está procurando um trabalho. Liberta, Pai, essa família das drogas. Pai e filhos estão usando drogas, Pai. Que o teu poder penetre no corpo deles, Pai, limpando essas pessoas de todo esse mal. Sejam essas pessoas e essa família libertas, meu Pai, dos vícios. E que haja paz nessa casa, Pai. Principalmente para essa pessoa que ora comigo nesta noite. Meu Pai, essa pessoa que está deitada, essa pessoa que está sentada, essa pessoa que está de pé, essa pessoa que está no seu trabalho, essa pessoa, meu Pai, que está descansando agora. Te peço que ela tenha a noite abençoada, o sono dos justos, que ela seja, Pai, amparada pelo Senhor. E te damos graças pela bênção derramada, Senhor. Meu Deus, protege essa casa, protege essa pessoa, guarda durante o sono. E te peço também, abençoa o copo com água, as demais coisas que essa pessoa colocou. E no uso dessas coisas, Pai, no beber desta água, que essa pessoa tenha ainda mais a certeza de que o Senhor a está ajudando, que o Senhor faz o bem por ela e que tem misericórdia dela. Obrigado pela resposta, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém? Graças a Deus. Diga amém. Vamos, diga amém. Diga graças a Deus. Levanta as mãos para o céu. Diga assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço, porque o Senhor foi bom comigo e é bom comigo. O Senhor teve misericórdia de mim e ainda tem misericórdia de mim. E pela fé na tua palavra, Senhor, eu te agradeço pela misericórdia se manifestando na minha vida, neste exato momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amiga e amiga, tenha você uma excelente noite de sono. Que o Senhor te ampare e te guarde. Tenha o descanso merecido. E amanhã eu tenho certeza. Dorme meditando nessa palavra, tá? Medita nessa palavra. Dê graças a Deus por tudo que Ele fez na tua vida. E amanhã você vai, repito, você vai levantar fortalecido, preparado para um dia de lutas, porém, um dia de muitas vitórias em nome do Senhor Jesus, tá bom? E amanhã cedo, a partir das 4 horas da manhã, já temos liberado no YouTube a oração da manhã. Deus te abençoe muito e até lá.